galera, vamos lá, vamos estudar funções. Introdução. Imaginaremos primeiro uma bola caindo de um prédio. Verifique a situação. Clique nas bolas para soltá-las de suas janelas e verifique o tempo gasto para elas caírem. Vamos lá, vamos clicar primeiro na de cima. Aqui está no quarto andar. Ok, caiu em 1,6 segundos. Vamos clicar na que está no terceiro andar. O tempo foi de 1,4 segundos. No segundo andar, 1,1 segundo. E no primeiro andar, 0,7 segundos. Dizemos então, normalmente, que o tempo para cair depende da altura. Matematicamente, podemos dizer que o tempo para cair é uma função da altura. Por quê? Porque quanto mais alto, mais tempo ela demora para chegar ao solo. Ok? Você percebeu. Quarto andar, 1,6. Primeiro andar, 0,7 segundos. Muito menor o tempo, devido justamente à altura ser menor. Pesos de barras de ferro. Se pesarmos diversas barras de ferro de mesma espessura e com comprimentos diferentes, teremos: primeiro comprimento 24 centímetros, comprimento 24 centímetros. Observe: 2,4 kg força, 55 centímetros, 5,5 kg força e 100 centímetros, 10 kg força. Dizemos então, normalmente, que o peso da barra depende do comprimento. Quanto maior o comprimento, maior é o peso dela. Matematicamente, falamos, o peso da barra é uma função do comprimento, porque quanto maior o comprimento, maior é o peso. O peso varia de acordo com o comprimento dela. Ou ainda, podemos dizer que, se soubermos o comprimento da barra de ferro, é possível calcular seu peso. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática, tendo aplicações em física, química, biologia, economia e etc. A ideia de funções ela surge quando se procura estudar fenômenos e fatos da natureza. Objetivos. Objetivos desta aula: conceituar e definir função, identificar o diagrama de Venn de uma função, definir o domínio e contradomínio e definir a imagem. Definição de uma função. Dados dois conjuntos A e B, chamamos de função de A em B ao conjunto dos pares ordenados x, y, onde x pertence ao primeiro conjunto, que é o conjunto A, e y pertence ao segundo conjunto, que é o conjunto B, obtidos segundo uma lei que a cada elemento de A faz corresponder um e um só elemento do conjunto B. Admitiremos a noção de par ordenado como um conceito primitivo, onde para cada elemento de A e cada elemento de B admitiremos a existência de um terceiro elemento, que justamente seria esse, o par ordenado AB, que denominaremos par ordenado. Verifique agora. Conjunto A, conjunto B. Os elementos do conjunto A, menos 1, 1, 2 e 9. Os elementos do conjunto B, 1, 5, 7, 8 e 10. Se isso é uma função de A em B, então todos os elementos do conjunto A, sem exceção, têm que estar ligados a um e um só elemento do conjunto B. Observação. Note que função é um tipo especial de relação. Nós já vimos relação. Então, isso aqui é uma função de A em B, já que o conjunto de partida é o A e o conjunto de chegada é o B. Está aqui a notação. Indica-se f de A em B. Exemplo 1. Na ilustração anterior, temos conjunto A, formados por menos 1, 1 e 2 e 9. O conjunto B, formados por 1, 5, 7, 8 e 10. Esse 7 é o elemento de B que sobra, ele não tem conexão com nenhum elemento de A. Então, vamos preencher os conjuntos. Quem é o conjunto A? Temos menos 1, temos 1, temos o 2,
e temos o 9. No conjunto B, você percebe aqui, temos o 1, o 5, o 7, temos o 8 e temos o 10. Avaliando, os conjuntos estão corretos, como podemos verificar. Observe que todo elemento de A possui um correspondente em B, chamado de imagem. Então, o que é a imagem? Este nome se origina da semelhança das funções com os espelhos, por isso imagem, isto é, qualquer objeto tem uma e apenas uma imagem no espelho, por isso chama-se imagem. Mas nem todo elemento de B, como podemos ver, possui um correspondente em A. Quem seria o elemento? O 7. O 7 é o elemento de B que sobra. Então, neste caso, não tem problema. Não pode sobrar elemento no conjunto A, que é o conjunto de partida. Mas no conjunto B, que é o conjunto de chegada, não tem problema de sobrar elemento sem essa correspondência. Correspondência dos elementos. 1 de B corresponde a menos 1 de A. 5 de B corresponde a 1 de A. 8 de B corresponde a 9 de A. 10 de B corresponde a 2 de A. Vejamos os pares ordenados. Essa correspondência é transformada em pares ordenados. Elemento do conjunto A, menos 1. Elemento do conjunto B, 1. Existe a correspondência entre os dois. O 1 do A está correspondendo ao número 5. O 2 ao 8, o 9 ao 8 e 2 correspondendo ao 10. Função. Por definição, nossa função é o seguinte conjunto. F é igual menos 1 e 1, 1 e 5, 9 e 8, 2 e 10. Essa que é a nossa função. Por quê? Existe uma correspondência entre os dois conjuntos através desses pares ordenados, como nós acabamos de ver. Observe que a função estudada é o conjunto formado pelos 4 pares ordenados. Então, esse conjunto aqui é a nossa função. É o que chamamos de definição formal de função. Informalmente, temos a função como as ligações no diagrama. Então, informalmente, essa aqui é a nossa função. Mas, formalmente, esta aqui é a nossa função. Vejamos o exemplo 2 ainda na introdução. No exemplo de soltar a bola da janela do apartamento, tivemos primeiro, segundo e terceiro e quarto andar do edifício é o conjunto A. O nosso conjunto B é 7, 1,1, 1,4 e 1,6, que é o tempo de queda. Observe que todo andar tem um e apenas um tempo de queda como imagem. Veja as correspondências dos elementos. O primeiro andar corresponde a 0,7 segundos. O segundo andar corresponde a 1,1 segundos. O terceiro andar corresponde a 1,4 segundos. O quarto andar corresponde a 1,6 segundos. Essa é a correspondência. Vamos transformar em pares ordenados essas correspondências. O primeiro andar está no conjunto A, corresponde a 0,5 segundos que está no conjunto B. Perceba, aqui em cima. O segundo andar corresponde a 1,1 segundos. O terceiro andar, que está no primeiro conjunto, conjunto A, corresponde a 1,4 segundos que está no conjunto B, que é o tempo de queda. O quarto andar, que é esse bem aqui, olha, quarto andar, corresponde a 1,6 segundos, que é o tempo de queda. Então, esses são os pares ordenados para essa nossa função. Vamos ver a função em si. Por definição, a nossa função corresponde ao seguinte conjunto. São os pares ordenados. Então, quando você junta todos os pares ordenados que estão relacionados, você tem a função. Observe que essa função estudada é o conjunto formado pelos 4 pares ordenados. Formalmente, este grupo acima é a função. Informalmente, a função é o diagrama, ou a sua definição. Tempo para cair da janela do edifício. Fixação. Verifique se cada um dos diagramas a seguir define ou não uma função de A em B. Quem é o conjunto A? Quem são os elementos do conjunto A? Menos 1, 0, 1 e 2. Quem são os elementos do conjunto B? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então vamos lá. Olha o conjunto A. Menos 1, 0, 1 e 2. Confere. Só tem um pequeno detalhe. Tem um elemento que sobra aqui no conjunto de partida. Não pode sobrar. Se sobrar elemento, isso não é uma função. Então, de cara eu já sei, olha, não é uma função. Porque o elemento 2
de A não possui imagem. Vamos a um novo exemplo. Uma nova função. O nosso conjunto, menos 1, 0, 1 e 2, corresponde aos elementos menos 1, menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, vamos lá. O que você observa aqui? Não sobram elementos no conjunto A. Beleza, tranquilo até aqui. Mas esse elementozinho aqui, ó, o 1, ele fere uma das características para definir uma função, que é cada elemento do conjunto A tem um e um só correspondente no conjunto B. Veja, ele tem 2. O 1 tem um como correspondente no B e também tem o 2. Isso não pode ocorrer. Eu já sei que isso não é uma função. Veja, não é a função. Como eu havia dito, observe que o elemento 1 de A possui duas imagens. Então, esse aqui possui duas imagens. Isso não pode ocorrer. Vamos a uma nova função. Continuemos com os nossos mesmos conjuntos. Agora a função é que é diferente. Menos 1 em menos 2, 0 em 1, 1 em 0, 2 em 2. Então, veja, é uma função? Podemos dizer que isso é uma função? Sim, com certeza podemos afirmar que é uma função. Todos os elementos possuem uma e apenas uma imagem. Não sobram elementos no A, sem seta, e todos os elementos do A têm apenas uma seta saindo para o conjunto B. Vamos a um outro exercício. Verifique se cada um dos diagramas a seguir define ou não uma função de A em B. Justifique. Vamos conferir. Quem é o nosso conjunto A? Aqui não está especificado, veja bem. O nosso conjunto A é esse aqui, ó. Então, esse carinha aqui é o nosso conjunto A. Esse carinha aqui é o nosso conjunto B. Observando logo que isso não é uma função. Por que não é uma função? Porque a seta tem que partir do conjunto A e tem que alcançar o conjunto B. De onde ela está partindo? Ela está partindo do B para o A. Porque esse aqui é o conjunto B. Ok? Então, não é uma função. Observe que o conjunto de partida é menos 1, 0 e 1. E o conjunto de chegada é 1, 2 e 3, como eu havia dito. O contrário do que foi solicitado, isto é, define uma função de B em A. Se fosse B em A, seria uma função. Vamos a um novo exemplo aqui. Verifique. É uma função relacionada aos nossos dois conjuntos aqui em cima? Claro que não. O conjunto A é 1, 2 e 3. Veja que eu tenho 0. O 0 não faz parte do meu conjunto. Então, já sei, não é uma função. O conjunto de partida é 0, 1, 2 e 3. E o nosso conjunto é 1, 2 e 3. Vamos a mais uma. Aqui ok, ó, nosso conjunto A. E aqui nós temos o nosso conjunto B. Não temos o conjunto B. O conjunto B é menos 1, 0 e 1. Temos dois números passando. Menos 2 e 2, olha aqui. Não estão presentes no conjunto B. Logo, isso aqui eu já sei, não é uma função. Observe que o conjunto de chegada é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, concluímos que isso não é uma função. Vamos agora tratar de domínio e imagem de uma função. Tendo em mente os exemplos anteriores, dizemos o conjunto A se chama conjunto de partida, ou domínio. O conjunto B se chama conjunto de chegada ou contradomínio. Cada ponto de chegada em B é chamado de uma imagem. Existe ainda um conjunto chamado conjunto imagem, que é o conjunto de todas as imagens do domínio, ou seja, é um subconjunto do contradomínio. Observe aqui, o conjunto A, o conjunto B, o conjunto A é o domínio. O conjunto B é chamado de contradomínio. Ok? Tudo que a seta atinge, cada elemento que a seta atinge, é chamado de imagem. Então, todos os elementos que essas setas vão atingir é chamado de conjunto imagem. Então, o que nós podemos concluir? Que esse Mzinho que representa imagem, o conjunto imagem, está contido no conjunto B. Com toda certeza. Veja que no B tem elementos que sobram sem a seta. Então, esses elementos não vão influenciar na minha função. Juntando as imagens com esses elementos, nós temos o conjunto B. Então, para todo o conjunto B, sempre nós chamaremos de contradomínio. Vamos ver um outro exercício. Para cada uma das funções a seguir, determine o seu domínio. Seu contradomínio
e sua imagem. Então veja, a função de A em B chamamos de F1. Domínio, já sabemos que é o domínio. São todos os elementos de onde parte seta. Então aqui nós temos o menos 1, temos o 0, temos o 1 e temos o 2. Esse é o domínio. Quem seria o nosso contradomínio? Todo o conjunto B. Então vai ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Quem seria a nossa imagem? É só o que a seta atinge, galera. Menos 2, 0, 1 e 2. Menos 1 e 3 não entram, porque a seta não está atingindo. Não é imagem. Menos 2 é imagem de menos 1. 0 é imagem de 1. 1 é imagem de 0. E 2 é imagem do 2. Portanto, esses aqui que estão com a seta são os valores correspondentes ao conjunto imagem. Menos 2, temos o 0, temos o 1, temos o 2 e o 2. Menos 2, 0, 1 e 2. Avaliando, com toda certeza, nós concluímos essa atividade com sucesso. Estas são as principais características de uma função. Deve ter um conjunto de partida ou domínio, como nós vimos. Deve ter um conjunto de chegada ou contradomínio, como vimos também. Há um terceiro conjunto formado por todos os elementos de chegada de uma função, ou seja, aquelas onde a seta atinge, que nós chamaremos de conjunto imagem. A função é o conjunto de todos os pares formados por elementos do domínio e da sua imagem correspondente. Então, a função basicamente é isso. Cada elemento do domínio também deve corresponder uma e apenas uma imagem, senão ele deixa de ser função. Então, com isso, nós finalizamos a ideia de função como introdução. Daí você já tem o conhecimento para seguir adiante. Boa sorte!